Oi, tudo bem com você? Hoje eu vou conversar com você num aspecto muito importante nosso interno, né, estrutural, psicológico, que é a nossa autoestima e como ela pode interferir, como ela interfere totalmente, na verdade, na nossa permanência em relacionamentos nada saudáveis, em relacionamentos abusivos ou até mesmo faz com que a gente busque determinadas coisas na nossa vida que não são tão boas. Então, hoje eu vou conversar com você como que a baixa estima, a baixa autoestima pode realmente interferir na sua vida afetiva total, 100%. Mas antes da gente fazer esse bate-papo, eu vou pedir para você se inscrever aqui no meu canal, curtir, compartilhar esse vídeo, para me dar força para continuar aqui mantendo um conteúdo de qualidade para você de forma praticamente semanal, ok? Obrigado! Então, quando a gente fala sobre autoestima, primeiro eu tenho que definir para você o que é a autoestima, para a gente falar de baixa estima. Autoestima, dentro da terapia cognitivo-comportamental, né, criada por Aaron Beck, a gente observa que tem uma definição muito clara. Aaron falava o seguinte, que a autoestima, na verdade, nada mais é do que a visão que você tem sobre si mesmo. A visão de si mesmo. O que é essa visão de si mesmo? São os pensamentos, aquilo que você acredita ser capaz, aquilo que eu acredito que eu não sou capaz, aquilo que eu identifico em mim de bom, de ruim, de atributos, né, qualidades, de defeitos, é a visão que eu tenho de mim mesmo. E aí o que acontece muitas vezes que essa visão, quando ela não é equilibrada, porque na verdade uma boa autoestima não é a pessoa achar, eu sou o máximo, eu sou um ser intergaláctico, lindo, maravilhoso e, enfim, premiado do universo, que seja uma outra coisa, nós chamamos de narcisismo, né? E na verdade a autoestima equilibrada é quando você reconhece o quê? Aquilo que você é bom, aquilo que você não é tão legal, tão bom, até porque você não está aqui para saber tudo mesmo, na verdade, você não tem como fazer tudo perfeito o tempo todo, isso não existe, isso é autoexigência sacrificante, isso vai te matar, enfim, não é para ser perfeito, porque não existe perfeição, gente, não tem. Então, o que a gente vai observar? Que essa questão da autoestima, quando ela é equilibrada, eu reconheço meus limites, reconheço minhas características boas, ruins, convivo bem com isso, entendo que faz parte de mim, nem sempre estar tão preparado, tão lindo, tão perfeito, ou fazer tudo correto, e que às vezes eu posso equivocar-me, é eu compreender a si mesmo. Claro, se você quer saber mais sobre a questão da autoestima, o que ela é de verdade, da relevância dela para a nossa vida, também tem um artigo meu lá no meu blog, é só você clicar aqui nesse... Tem um negocinho aqui em cima de um izinho de informações, vale a pena você conferir esse artigo, ele é um artigo que já tem um tempo que eu escrevi, mas está lá no meu blog, tem muitas outras coisas bacanas para você ler também, tá bom? Aproveita para ir lá e conferir. E aí o que a gente observa dessa autoestima quando ela não está bacana, equilibrada? A gente vai criar algo que a gente pode chamar de baixa autoestima. É quando nós temos uma visão muito distorcida de nós, mais para baixo, né? Quando a gente tem uma visão distorcida muito mais elevada do que é o que a gente chama quase um narcisismo, né? E aí agora, a questão da baixa estima é a visão distorcida de si mesmo. Quando a gente começa a se autodepreciar, quando a gente não consegue nos dar o devido valor, né? Quando a gente tem uma autoestima equilibrada, eu consigo me valorizar e saber que eu sou um ser humano que merece respeito, afeto, amor e compreensão. Uma pessoa com uma baixa autoestima, o que ela faz? Ela começa a achar que ela não merece respeito, nem amor, nem compreensão e que ela tem que se submeter ao outro para conquistar o afeto, já que ela não é merecedora dele. Então, uma pessoa com baixa autoestima, muitas vezes ela não tem consciência que ela não curte a si mesma, que ela não gosta de si mesma o suficiente. E aí ela se permite a estar em relacionamentos altamente tóxicos, abusivos e experimentar coisas muito pesadas. Tudo porque ela não acredita na capacidade dela de criar uma nova realidade e principalmente de que ela não é merecedora dessa nova realidade, ou seja, de afeto, amor, de um relacionamento equilibrado.
E ainda existem crenças sobre si mesmo muito limitantes que fazem parte desse pacote de baixa autoestima. E aí tem aquelas comparações, né? A pessoa com baixa autoestima, ela faz o que? Ela se compara. Ah, mas meu cabelo não é igual ao de fulana. Ai, mas a minha perna, a minha barriga. Ai, meu Deus, eu não tenho um carro, eu não moro na casa tal, eu não tenho 382 diplomas e cursos. Então eu não sou qualificada, eu não sou boa, nananana, eu não tenho os dentes, não sei o que lá, então ninguém vai me amar. Então a gente começa a criar uma série de condicionamentos. Tipo, para eu ser feliz, para eu ser amada, eu tenho que fazer várias coisas antes, são condições. Então eu crio condicionamentos para que esse afeto, esse amor surja. E aí o que acontece? Quando eu estou num relacionamento abusivo, num relacionamento tóxico, se eu tenho baixa autoestima, eu vou simplesmente permitir que essa relação aconteça, mantenha e cada vez mais isso transforme minha vida num caos. Pesquisas relatam, inclusive, tudo que a gente observa dentro de relacionamentos abusivos, que o que nutre muito, é claro que eu já conversei aqui no meu canal, a gente conversa muito sobre isso, tem vários fatores, mas uma coisa que sustenta muito essas relações é a baixa autoestima. E eu tô aqui para dizer para você que pode ser dos dois, tá? Desde do parceiro agressor psicológico ou físico, né? Até mesmo a vítima, vamos dizer assim, a outra parceira. Então, os dois podem ter baixíssima autoestima e a forma de relacionamento que se dá é altamente tóxica, para os dois, inclusive, né? Porque eu não consigo imaginar um ser humano feliz que agride, bate, que agride verbalmente, que agride fisicamente. Caramba, essa pessoa, desculpa, ela não é feliz. A não ser que ela tenha um transtorno bem grave psiquiátrico aí. Mas uma pessoa que manifesta violência verbal e física com muita frequência, praticamente diariamente ou semanalmente, ela está em completo desequilíbrio, tá? Então, quando a gente fala de... E aí pode ter uma baixa estima aí também, né? O agressor ele tem uma autoestima tão baixa que ele, para se impor, ele usa da violência. Então, por isso que quando a gente fala de relacionamento abusivo, de relacionamento difícil, de relacionamento complexo, a gente vai falar também de baixa autoestima. Porque nós temos uma visão distorcida, e uma visão distorcida muitas vezes negativamente de si mesmo. Negativa, né? Então, quando a gente começa a falar sobre isso, a gente tem que ter essa reflexão, porque às vezes o que está te mantendo, ou o que te faz buscar pessoas que vão te fazer mal, muitas vezes é a visão que você tem de você próprio. É como você se vê nesse mundo. É o quanto você acredita que você merece amor. E aí, nós vamos voltar lá naquela história. Tem um vídeo meu aqui no canal sobre a questão dos estilos de apego. Falei numa live, expliquei, foi super legal. Vale a pena você assistir lá também, para entender que muitas vezes é nessa estrutura da infância, desses cuidadores, como você foi cuidado, da família, etc e tal, é que vai gerar essa questão dessa visão distorcida sobre si mesmo, que vai gerar baixa autoestima. Então, quando nós estamos em um relacionamento difícil, abusivo ou bem complicado, a primeira coisa que você tem que pensar, como é que está a minha autoestima? E geralmente não é só o relacionamento, porque eu tô num relacionamento difícil, meu marido, minha mulher, assim, assado, então minha autoestima tá acabada. Tem que observar se você já não tem uma autoestima baixa e a relação com o tempo vai fazendo o quê? Diminuindo cada vez mais, te oprimindo, e sua autoestima vai chegando lá no fundo do ralé, do poço do nada. Então, por isso que é importante a gente fazer essa avaliação, para não ficar achando que, de repente, o relacionamento que me fez ficar com baixa autoestima. Pode ser que você já tinha e a relação só fez o quê? Ampliou, piorou o que já estava não tão bom. Por que a gente precisa fazer esta avaliação? Primeiro, para que você não caia novamente nessa cilada, para que você comece a tratar essa baixa autoestima, comece a olhar de verdade, eu sou este ser humano aqui, né? E para que você possa criar um processo de aceitação de si mesmo. Então, por isso, são duas coisas importantes, né? Você reconhecer isso e criar uma aceitação de si, para que você possa, nos próximos relacionamentos, não fazer essas projeções,
não se colocar em situações de violência verbal, psicológica, física ou mesmo de relacionamentos pobres efetivamente. Porque você acha que você não merece, né? Então, e que você se coloca num lugar, numa condição muito aquém. Então, veja bem, a minha dica mais importante para você é que você faça essa avaliação sobre aquilo que você pensa sobre si mesmo. Observe isso primeiro, para depois você começar a criar um espaço dentro de si para transformar essa visão de si mesmo, para vir para uma coisa mais no real, mais na compaixão, mais na afetividade. Por isso, trabalhar a autoestima é fundamental para que a gente possa conquistar e estar ao lado de pessoas muito mais equilibradas. Depende muito de como eu me sinto comigo, de como eu me valorizo, para que eu evite estar em relacionamentos abusivos ou relacionamentos pobres afetivamente. Depende muito de como eu trabalho a minha autoestima. Então, por isso que minha dica para você é você começar por aí, para você começar a transformar seus relacionamentos. Combinado? Então aproveita, faça uma boa terapia, faça uma jornada de autoconhecimento, porque se funciona para algumas pessoas, quem sabe para você também pode funcionar. Mas tem que estar muito afim de se autotransformar e de realmente conhecer a si mesmo e tomar posse da própria vida. Tem que estar muito afim disso, ok? Então aproveita aí, olha, se inscreve no meu canal, espero que esse vídeo tenha sido muito útil para você. Também compartilha com as outras pessoas e vai lá e também dá uma lida no artigo sobre autoestima lá no meu blog. É um artigo mais antigo, é só você procurar lá, que está lá, ok? Então até o nosso próximo super encontro. Tchau, tchau!